Salve, minha gente! Estamos começando mais um encontro aqui, no chão do Planalto Central. Eu sou Sheila Campos, ativista, comunicadora e pesquisadora, e hoje eu te convido para caminhar com a gente. Este é o podcast Escola na Rua, uma idealização de Matheus Costa, em parceria com Luna Lambert, pelo movimento Escola na Rua. Essa segunda temporada é realizada com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc e é também um convite para ouvir, pensar e sentir o território. E hoje, o nosso caminho muda de textura. Nos episódios anteriores, a gente caminhou pelo cerrado, pelas raízes, pela memória, pela ancestralidade, pelo sagrado que pulsa antes do concreto. Agora, o nosso pouso é no asfalto quente. Toda cidade é feita de histórias. Algumas vivem nos livros, outras nas ruas, e são contadas por quem pisa o chão todos os dias. Está começando o podcast Escola na Rua. Só quem vive o território conta a história. Hoje a gente vai ouvir Brasília pelo beat, pela rima, pelo muro, pela batalha, pela rua. Porque existe uma Brasília que não cabe no cartão postal. Uma Brasília que não começa nem termina no plano piloto. Uma Brasília que pulsa nas praças, nas paradas de ônibus, nos becos, nos muros grafitados, nas rodas de freestyle, nos slams, nas batalhas de rima, nos coletivos e nas quebradas. Quando a rua vira palco, a cidade vira cultura. E ocupar o espaço público também é exercer o direito de existir. Brasília foi desenhada sob a promessa modernista de uma cidade para todos. Mas o plano piloto nasceu feito para o fluxo dos automóveis e para os paletós do funcionalismo público. Quem ergueu esse concreto foi empurrado para além dos eixos. Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, Samambaia, Gama, Sobradinho. É nessa periferia não planejada pela maquete oficial que o coração da capital realmente bate. Antes de ser concretado, o DF é feito de encontros, esquinas e vielas. Nas quebradas de Brasília, a rua não é uma área cinzenta de passagem. A rua é palco, é território de identidade, é mundo de significado e transformação. Eres, Cristiane Sobral. A quebrada ilumina a rua inteira, com o grito da molecada, brincando de brincadeira, divertida na infância, com seus carrinhos de rolimã, a rima adoça a vida, tatuando nas memórias dos tempos futuros imagens de um horizonte feliz que dinheiro nenhum pode comprar. E hoje, 3 vozes ajudam a gente a escutar essa cidade. Tito Noleto, jovem MC das batalhas de rima, que mostra como a palavra vira pertencimento. Tabata Lorena, artista de Taguatinga com raízes em Imperatriz, no Maranhão, que mistura rap, cultura popular, ancestralidade e afrofuturismo. E Tiago Flores, pesquisador e produtor cultural que investiga os caminhos do rap no Distrito Federal. E, para começar, quando cada um escuta a palavra rua, o que vem primeiro em mente? Me chamo Tabata Lorena, eu sou uma mulher negra de 38 anos, uso Black Power, tô com um casaco de tactel cinza, com 2 cores ali diferentes, gosto de andar num estilo mais street e gosto de andar também com a boca pintada de roxo. Eu não vim só hoje eu tô com Leona, que é uma criança morena, tem um cabelo preto, pele morena, tá de blusa branca, de manga longa e os cabelos presos em Maria Chiquinha. Bom, quando eu penso na rua,
Eu penso em muitas coisas, porque a rua é muito lugar do encontro, né? A rua, ela também divide, assim, aquilo que é a nossa casa, da casa do outro. A rua é o fluxo, né? Às vezes eu tinha uma reflexão quando eu estava em casa, que cada um de nós éramos uma ilha e a rua é esse mar, né? Que é quando a gente sai da nossa casa e a gente se conecta ali, né? Sou Tito, tenho 15 anos, sou um homem branco, de cabelo liso, curto. Hoje estou com uma camisa preta do Raul Seixas, calça e tênis padrão escola, onde eu estava. E sobre a rua, eu acho que, após a descrição da Tabata, até fica legal de dizer, baseando-se no que ela falou sobre o espaço de ocupação. Eu acredito que a rua seja isso, além de um espaço de ocupação, um espaço em disputa também. Então, é um espaço que sempre foi pautado como algo que não pode ser cerceado. Então, o espaço privado, às vezes até os espaços públicos, como os congressos ou as câmaras, foram cerceadas à população e a rua não. Houve a tentativa de cerceá-la, mas ela sempre foi um espaço que esteve presente. Acho que a lei da vadiagem, né, ela enaltece essa tentativa do Estado de dizer que certas pessoas não eram permitidas a estar na rua, não eram permitidas a trazer suas manifestações culturais na rua. Por isso que a gente ocupa a rua, porque quando a gente vem para esse espaço, é um movimento revolucionário, é um movimento rebelde a toda essa tentativa de segregação. Eu sou Thiago Flores, eu sou um homem de 40 anos, branco, com a barba meio ruiva, clara, por fazer assim. Eu tô vestindo uma jaqueta preta e uma camisa rosa forte. E eu sou pesquisador, produtor cultural e fã de rap. Eu acho que o que eu posso falar de rua são duas dimensões que são um pouco quase contraditórias. A rua, ela é um lugar que tem a estrutura, são as regras que já estão dadas, ela funciona de um jeito que já está funcionando há muito tempo, desde que você nasceu, e um espaço externo, mas também funciona como uma segunda casa. É onde você pode fazer suas criações de identidade, as suas criações de pertencimento para fora do ambiente doméstico. Então, é um lugar do dado, que são as regras, as políticas já de segregação, de limitações, mas também é o lugar do criado, de você fazer suas próprias criações, fazer suas associações e construir novos futuros. O filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre já dizia que o espaço urbano nunca é neutro. Ele é produzido pelas relações de poder e precisa ser disputado. Ele chamou isso de direito à cidade. O geógrafo David Harvey foi além e avisou: a cidade capitalista foi feita para circular mercadorias, não pessoas. Por isso, quando a juventude periférica desce o degrau da exclusão e organiza uma batalha de rimas em plena calçada do Museu da República, ou quando o slam quebrada ocupa o espaço com poesia falada, eles não estão apenas gastando tempo. Eles estão consolidando o direito de participar da produção do espaço. Estão construindo urbanidade a partir da margem. Estão criando um espaço contra-hegemônico com as próprias mãos. Ou melhor, com as próprias vozes, né? Eu acho que para um jovem, quando ele chega naquele espaço, a batalha ela se transforma em algo muito maior do que a disputa em si. Eu acho que cria um ambiente de pertencimento. Assim como a maioria das culturas, de forma geral, criam esse espaço, então, quando os jovens periféricos, geralmente, conseguiam em uma música, em um estilo musical, em um artista, se identificar e, a partir daí, criar, além de uma identidade, também criar um senso, um reconhecimento, criar uma autoconsciência que se valoriza também, que empodera seu próprio corpo, sua atitude, sua mente. Eu acho que a batalha ela vem nessa toada. Então ela carrega esse valor, esse papel, que é de você mostrar para um jovem que ele está ali num ambiente onde ele é reconhecido, onde ele tem espaço para acertar, para errar, para começar, para perder uma batalha, para futuramente ganhar uma batalha, para quando acertar uma rima ser abraçado, mas quando errar uma rima ser abraçado também. Mas a rua não ensina só pela rima.
Para Tabata Lorena, antes dos palcos, antes dos teatros, antes dos projetos, veio a rua. Nossa, é porque a rua é muito tudo, né? Eu acho que ainda estando no palco, eu acho que a projeção ainda é falar com a rua. Tem algumas coisas, minha experiência na rua não foi só com as batalhas, né? Eu também fui palhaça de rua. E quando você vai pra rua, que você tem que encontrar um espectador que não se preparou para te ver, você cria ali um campo de atenção e de presença que ele é muito diferenciado. Então, um artista que sobe num palco, que já teve a experiência de fisgar a atenção de alguém ali no meio cotidiano ali da rua, ele vem com uma força realmente diferente. Eu queria, assim, contribuir um pouco, assim, com a narrativa do Tito, porque tem a dinâmica da valorização dos saberes tradicionais, e a gente vai chamar tradicionais tudo aquilo que não é o saber convencional, né, que são as nossas práticas populares. A batalha e os encontros de rua são um verdadeiro caldo qualitativo do saber. A rua aparece, então, como uma professora sem quadro. Ela não entrega diploma, mas forma repertório, forma presença, forma escuta, forma coragem. E talvez seja por isso que tantos jovens encontram ali uma primeira forma de dizer: eu existo, eu penso, eu tenho voz, eu também faço parte da cidade. Mas toda cidade tem disputa. E em Brasília, essa disputa começa no próprio desenho urbano. Brasília costuma ser apresentada como obra-prima do planejamento. Eixos, setores, quadras, tesourinhas, monumentos. Mas quem vive a cidade sabe, nem toda vida cabe na Brasília da TV. Quem tem direito de aparecer na história oficial de Brasília? Olha, eu acho que quando a gente fala que Brasília foi construída para ser a cidade do futuro, eu acho que parte do futuro da cidade era justamente essa segregação socioespacial que existe aqui. Ou seja, um núcleo, um centro, onde se concentra o poder econômico, o poder político do país inteiro. E as margens, longe mesmo do centro, fica todos aqueles que são jogados, aqueles que são tratados como o resto. Então eu acho que isso não é só um acaso, mas como um projeto de distanciamento, então de fazer com que as pessoas realmente não tenham contato com a periferia, não tenham contato com o saber periférico, não tenham contato com outras formas de vida, outras formas de pensar e de agir. Quando Tito fala em projeto, Tiago Flores reconhece a palavra, porque a história também é um projeto. A história oficial de Brasília muitas vezes apresentou trabalhadores, povos negros, povos indígenas e moradores das antigas ocupações como coadjuvantes, como se fossem apenas mão de obra, como se não fossem também pensamento, cultura, memória e autoria. Eu acho que o Tito falou uma palavra interessante, que é projeto, né? As coisas não acontecem por acidente e a história ela é escrita pelos poderosos, pelos vencedores. Então, quem aparece normalmente são os políticos, os executivos, a gente branca, essa elite intelectual branca e rica. Só que a história ela não é algo parado, monolítico. Ela não é algo completamente excludente. Ao mesmo tempo que tem uma história oficial, existem inúmeras outras histórias sendo escritas pelos cantos. E hoje em dia, com o advento principalmente da internet, você tem acesso a muita coisa que foi escrita pelas culturas tradicionais, pelo rap, pelo não sei o quê, pelos originários, pelos moradores da Vila Amauri, da Vila Cauí, do Núcleo Bandeirante, que não estão necessariamente nos livros de histórias que vão para a escola. Mas, em via de regra, essas populações minoritárias são colocadas como coadjuvantes ou como mão de obra e que instrumentalizadas para um projeto maior, como se não fossem elas quem realmente construíram as coisas.
E quando a história oficial não dá conta, a memória do território aparece nos detalhes. Tabata lembra que Brasília não é só uma cidade de sonhos modernos. É também uma cidade de sangue, deslocamento, ocupação e resistência. Mas eu queria lembrar da Vila Dimas e da Vila Matias, né? Então, são dos poucos lugares aqui em que a gente ainda consegue contar uma história, que é uma história que não é uma história só dos grandes poderosos. Então, tanto Dimas quanto Matias, eles fizeram um processo de ocupação, já tinha um processo de movimentação para a Central de Erradicação de Invasões, que virou a ser a Ceilândia, mas aquele movimento ele ainda não tinha se estabelecido como único caminho, porque nessa época os lugares de ocupação não podia família, né? Não podia mulher, não podia esposa, era um puteiro e um monte de lona, né? E aí o Dimas e o Matias, Vila Dimas e Vila Matias está ali em Taguatinga Sul, próximo ao Beco, próximo ao Mercado Sul. Foram pessoas que militaram para trazer as suas famílias, nordestinas que militaram para trazer as suas famílias e para ter um espaço digno que, para eles naquela época, era muito longe da capital, da onde eles estavam trabalhando do canteiro de obras. Então aqui em Taguatinga eles começaram a construir esse espaço que virou a Vila Dimas, que virou a Vila Matias, né? Então as histórias, o problema das histórias não é nem que elas não existem, é que talvez elas estejam no lugar errado, né? Talvez uma história contada, a história da Cleudes ali no cantinho da sala, tá errado, né? Às vezes a história da Cleudes tem que estar sentada na mesa. Então, acho que esse processo de revisionismo histórico que a gente está passando, ele também é para que a gente convide outras narrativas para estar no centro da mesa, né? Então, é isso, assim, eu acho que ainda quem tem direito, eu acho que, assim, entre quem tem o direito, quem está construindo o direito, existem duas Brasílias diferentes e a gente está construindo o direito de poder aplicar nossas narrativas a fim também que a audiência também gira em torno de pautas regenerativas e que a gente não esteja lá só para falar de coisas que não é de quem ficou para contar a história, mas de quem partiu, né? Essa capital tem muito sangue e muito sonho, né? Se a cidade escolhe o que lembrar, quem escolheu o que Brasília deveria ser culturalmente? Durante muito tempo, a capital foi conhecida como capital do rock. E essa história também é importante. Mas o rap do DF caminhava ao mesmo tempo, nas quebradas, nos bailes, nas fitas, nas batalhas, nas ruas, nas vozes negras e periféricas. Então, por que uma cena virou cartão de visita e a outra precisou provar que existia? O título de Brasília, capital do rock, independente se ele é legítimo ou não, se teve rock ou não, ele foi uma boa vontade de uma comunidade específica, de uma elite intelectualizada, branca, com acesso aos meios de comunicação, com acesso às produções culturais, com acesso à mídia e uma boa vontade política, cultural de se dar uma identidade que fosse bem aceita pelo Brasil inteiro. E ela é absolutamente contemporânea do rap, só que uma era performada por gente branca, rica e bem comportada, e a outra era praticada por gente negra, pobre e conectada à marginalidade. O rap de Brasília, ele sempre foi muito cru, no sentido de ser um dos primeiros raps em primeira pessoa. Então isso causou muita estranheza no público. Então os relatos eram muito distantes das narrativas que os meios de comunicação aceitavam na época. Nunca foi aceito como uma produção de ideias, de narrativas e de identidades como o rock. O rock, ele também tinha um caráter político de revolta, mas era como se fosse um observador revoltado, mas privilegiado pelas próprias estruturas que ele criticava. Já o rap, ele tinha o protesto, mas era um protesto de quem vivenciava na pele todas aquelas mazelas e que não tinha necessariamente uma proposta de reflexão e de crítica. Alguns sim, mas às vezes era um relato nu e cru da situação, revolta e ódio.
E nem sempre é fácil você eleger esse tipo e essas pessoas como a identidade cultural de uma cidade. Mas se você vê o movimento hip hop e o rap do DF, ele produziu mais álbuns, durou mais anos, e atingiu mais lugares e mais cidades, e mais longevo do que o rock. Essa talvez seja uma das chaves do episódio. O apagamento não acontece só quando uma história desaparece. Ele também acontece quando uma história existe, mas não é reconhecida. Quando uma cultura pulsa, mas é tratada como ruído. Quando uma geração cria linguagem, mas não ganha arquivo. Quando a periferia produz conhecimento, mas não ganha centralidade. E é aqui que a rua deixa de ser apenas palco. Ela passa a ser também disputa de memória. Se a cidade é disputa, a palavra também é. Na batalha, a rima nasce no improviso. Mas improviso não quer dizer vazio. A rima carrega leitura de mundo, carrega geografia, carrega história, carrega dor, carrega humor, carrega inteligência coletiva. Às vezes, em poucos segundos, um MC fala sobre racismo, escola, polícia, gênero, território e sobrevivência. O mesmo que, em textos acadêmicos, são necessárias muitas páginas para formular. Não só a rima, como a arte é uma forma de ler a cidade e ela se expressa dessa maneira. Então, toda vez que um artista ele coloca em rimas, toda vez que um MC de batalha coloca em rimas aquilo que ele está pensando, aquilo é a expressão de uma das leituras da cidade, uma das subjetividades que constitui esse todo e essa coletividade que nós vivemos. Então, eu acho que a rima deve sim ser entendida dessa forma e, por muito, essa leitura das pessoas que expressam sua opinião e sua visão da cidade por meio da rima é desqualificada. Então essas pessoas não têm a sua voz garantida e se tem a sua voz escutada, ela não é tratada como algo sério. É tratada como, às vezes, são jovens rebeldes falando coisas de juventude, né? Nada que seja factual ou que quando possa ser avaliado ou analisado seja levado a sério. Espelho da cor. Existe a cor que diz sim, a cor que diz não, a cor talvez, com cheio de passibilidade. Existe representatividade no racismo, onde a maioria vale menos, embora esteja em maior número. Existiu um 13 de maio mentiroso, tardio, anunciando o 14 de maio criminoso, que nunca foi punido, por Cristiane Sobral. Falar de rap exige responsabilidade, porque o rap não nasce do nada. Ele nasce de uma história negra, periférica, de denúncia, de invenção, de sobrevivência. E quando uma pessoa branca entra nesse movimento, como Tito, a pergunta não pode ser desviada. Qual é o lugar da escuta? Qual é o lugar da responsabilidade? Como participar sem apagar a origem negra da cultura? Nesse caso, a responsabilidade, ela se dobra, né? Porque quando a gente fala que o rap é um movimento negro e periférico, e a gente também ressalta que isso não deve ser apagado e nem esquecido. Então, isso não impede que eu, como um artista branco, como uma pessoa branca, como um homem branco, esteja presente nesse ambiente, seja escutado, seja valorizado. Agora, o que tem que ser lembrado é isso. Por quê? Porque passa por um processo de apagamento. A gente já viu muitas pessoas tentando criar uma pauta como dizendo que o rap não tinha cor, ou os tão famosos rappers de direita, que não existem. Se a gente for analisar de verdade, eles evidentemente não existem no movimento. Eles são pessoas e eles são invasores daquele movimento, porque o que constitui o rap por si só não é você cantar em cima de um estilo que é associado ao rap, do boom bap, que é um dos maiores estilos, enfim, não é isso que constitui. É você
você fazer parte daquele coletivo, daquela comunidade. Então não tem como você ser adepto a toda aquele pensamento preconceituoso de muitas pessoas e se dizer do rap. Então, para finalizar, quando eu falo disso, né, quando eu ressalto a importância de eu, como uma pessoa branca, falar que o rap é uma cultura negra, é por causa disso. É para a gente entender que esse espaço tem toda uma ancestralidade, toda uma formação histórica que não pode ser apagada. E aí sim, eu acho que eu carrego junto a mim essa responsabilidade de enfatizar e de passar essa mensagem adiante, porque se ela não for passada, esvazia-se o que é o conteúdo intrínseco do movimento. Então ela precisa ser continuada. E também para isso, para mostrar para outros jovens, tanto jovens negros, jovens brancos, mas para eles entenderem que eles vão ter ali seu espaço no rap, cada um da sua maneira, cada um falando sobre o que sofre. Então a gente não precisa ter essa noção. É isso, basicamente isso, proteger o legado do rap como cultura negra e periférica. Voo livre. Mulher é bicho esquisito e poderoso. Faz o que dá na telha desde a criação. Ninguém segura a mulher, não. Por Cristiane Sobral. Se Tito fala da responsabilidade com a origem do rap, Tabata amplia o tempo da conversa. Porque na voz dela, a cultura urbana não começa no asfalto. Ela vem de longe. Eu gosto da palavra ancestralidade porque às vezes a gente ouve a palavra ancestralidade e a gente se projeta para o passado, né? Mas o passado, o que está no passado é o antepassado, é aquilo que passou. Não tem mais serventia no futuro. E ancestralidade não é isso. Ancestralidade é tudo aquilo que deu certo e que as próximas gerações vão precisar. Por isso que a ancestralidade está sempre projetando para o futuro, né? Então, quando não souber mais para onde ir, volte para o começo, né? Então, eu acho que tem esse misto, assim, tô inventando uma coisa que parece que eu acabei de descobrir, né? Então, eu acho que essa mistura desses dois movimentos é um movimento que está sempre impulsionando. E esse futuro, ele tem um gosto de memória. Esse futuro, ele tem um gosto daquilo que a gente ainda não conseguiu viver, né? Assim, eu acho que esses 400 e tantos anos de processo de escravização, a gente não vai levar 400 e tantos anos para voltar, né? E eu acho que a arte e a cultura é, de alguma forma, essa máquina do tempo, esse elevador que, de repente, o que a gente levou, né? O buraco de 500 anos aí, quase, né? De processo de escravização oficial, né? A gente vai subir, de repente, num 40 anos, né? Eu vou subir no elevador em 40 anos, né? Esses 400. Então, acho que tem essa dinâmica. E eu acho que essa mistura também, quando a gente fala cultura popular e rap, tudo é diáspora. Tudo é diáspora preta. Tudo é cultura. Quando você está falando de linguagens que, na verdade, não são só cultura, não são só linguagens, são movimentos. A cultura popular é a cultura hip-hop, que envolvem todas as linguagens que a gente chama de linguagens estéticas ou elementos artes visuais, o canto, a dança, a economia, o território. Essa fala desloca tudo. Porque se ancestralidade é aquilo que as próximas gerações vão precisar, então a rua também guarda futuro. O beat guarda futuro. O tambor guarda futuro. A roda guarda futuro. O corpo que canta guarda futuro. A periferia não está atrasada. Ela está inventando caminhos. A antropologia brasileira nos ensina a não olhar para a periferia como um vazio de carência ou violência, mas como um circuito cultural sofisticado. O hip-hop candango é a prova viva disso. Desde os pioneiros que riscaram o chão nos anos 90, como Câmbio Negro, GOG e Código Penal, até o eco contemporâneo e nacional de Flora Matos e as mais de 30 batalhas que resistem ativas. Hoje, os MCs exercem o que a sociologia chama de agência rapper. Eles transformaram a palavra periferia em uma identidade política translocal. Não são apenas artistas, são intelectuais orgânicos disputando a narrativa da capital contra o racismo estrutural e o apagamento do Estado. Embora todos os raps e todas as expressões sejam
únicas em algum grau. Eu acho que o DF é o único local que o tipo de música ele é denominado pela geografia. As pessoas conhecem o rap do DF como rap DF. Então, se forjou um gênero, um subgênero de rap que é produzido aqui. A gente não fala do rap de São Paulo como rap São Paulo ou rap Rio. Não são assim. E fora do DF, o rap DF é tido como uma estética. E aí, na minha pesquisa, eu trato essa estética sobre 2 grupos de elementos. Na verdade, eu faço as perguntas para os envolvidos. Foram 50 entrevistados. E aí tem os elementos sonoros, que são batidas, bateria, o tipo de produção. E os elementos que eu chamo de discursivos, que eu englobo não só a fala, mas aí tem o jeito de se vestir, o jeito de falar, essa questão da influência nordestina, por exemplo, nesse grupo de elementos. A influência nordestina, ela determina um tipo de fala, um tipo de socialização. Tem gírias específicas que foram construídas aqui, tem o fato dos discursos terem sido escritos em primeira pessoa. Isso diferenciou muito do rap do que era produzido no resto do Brasil. Antigamente não tinha muito palavrão nas letras. O primeiro disco do Câmbio Negro trouxe essa diferença. Então, definitivamente, o rap de Brasília tem uma cara própria, um jeito próprio de falar. Só que ele é um jeito sempre em transformação. O Escola na Rua nasce de uma ideia simples e radical. A educação não acontece só dentro da escola. A rua também ensina. A praça também ensina. A batalha também ensina. O muro também ensina. O território também ensina. Mas isso não significa abandonar a escola. Significa perguntar: o que a escola ainda precisa aprender com a rua? Acho que tem muitos currículos da nossa vida prática que a escola não aproveita e que acho que a gente poderia aproveitar, acho que muito mais, porque a educação, para ela ser comercial, ela tinha que estar realmente preocupada com o futuro dos nossos jovens. Então, o que eles oferecem como educação comercial é muito mais uma educação alienativa do que necessariamente uma educação que vai preparar também os nossos jovens para disputar boas carreiras, né? Então, a gente está falando também principalmente sobre a escola pública, né? A gente tem aí 22 anos aí de mudança, né? Assim, da lei de ensino, né, para educação para relações étnico-raciais na escola, mas a gente tem que entender que esse tema, ele não é um tema que ele está isolado, ele é um tema que ele está envolvido com a recontagem, né, do que é a rua, do que é a cidade. Então, em algum lugar é legal que esse tema entre lá, mas esse tema ele tem que estar associado à nossa economia, ele tem que estar associado à religião, ele tem que estar associado a uma série de dinâmicas que a rua traz para a gente nesse grito de liberdade. Acho que também, de maneira geral, a regulação do bem comum, porque, assim, na rua, a história de cada pessoa que está ali, cada pessoa é, de fato, um protagonista. Às vezes é o tiozinho mal-humorado que você não pode jogar a bola lá, ou a tiazinha que vende ali o din-din, né? Então, a escola, ela faz muito uma coisa de compactar todo mundo numa coisa, numa média, e, às vezes, a história de cada um, ou o tempo que cada um tem para acessar, a importância que cada um tem naquele núcleo ali, fica defasado. Então, assim, eu lembro muito de um mano super querido, que é o Mano Carequinha, que ele era um mano, assim, era um grande entusiasta e tudo, e independente, assim, dele chegar lá e conseguir rimar pra caramba, ele chegava lá com equipamento de som, e ele ali tinha um papel realmente muito importante, porque ele trazia realmente, né, assim, o que ele tinha pra trocar com a gente. Então, acho que a rua, ela tem muitos mais protagonistas do que a escola oficial, a história oficial, e acho que a gente aprende muito, assim, eu acho que a chave do conhecimento global é o conhecimento local. Então, a gente precisa conhecer
conhecer, né, o nosso vizinho, né, a nossa rua de baixo, a nossa rua de cima, para que esse conhecimento ele vá fazendo e a gente consiga aspirar lá até pensar Brasil, até pensar mundo. Então, uma escola que começa pensando o mundo e que não conta ali a história da rua, pode ser uma escola que vai gerar pessoas que têm dificuldade de cognição, né? Paulo Freire falava assim, antes de você dizer que Ivo viu a uva, você tem que dizer para o nordestino o que é uva e quem é Ivo, né? Então, que a gente consiga fazer um processo de letramento, né, da cidade a partir da nossa experiência concreta, a partir do nosso vizinho, né? Tabata fala de currículo não oficial, daquilo que a vida ensina antes da apostila. Troca, comunidade, planejamento de vida, economia, vizinhança, cultura, memória local. E Tito leva essa crítica para dentro da escola. Antes de tudo, a gente tem que entender como é que a escola se apresenta ao jovem na atualidade. E, evidentemente, de algum tempo para cá, houveram muitas mudanças, mas ainda assim a gente vive um sistema educacional que não valoriza a subjetividade do aluno, que não valoriza a subjetividade do estudante. Quando os prisioneiros chegavam em Auschwitz, a primeira coisa que faziam era tirar o nome. Você virava um número, colocava um número. Quando os escravizados chegavam ao Brasil, a primeira coisa que acontecia era você perder o seu nome africano, o seu nome de origem e ganhar um nome cristão, um nome que não te caracteriza, que não te dá identidade. E na escola acontece um processo parecido. Você não representa alguém que vai ser, às vezes, muito bom em uma coisa, que vai ter uma eloquência muito boa, vai aprofundar muito em história, mas às vezes vai ser ruim em matemática. Mas não, ali você tem que estar padronizado. Você veste o mesmo uniforme que todos os do seu ambiente, você vai ter um número na chamada pelo qual você vai ser reconhecido e suas notas vão definir o que você é como pessoa. Durante muito tempo, o hip-hop foi tratado como objeto exótico, como tema periférico, como cultura menor, como ilustração de problema social. Mas Tiago lembra que o hip-hop também é uma lente de ver o mundo. E em outros países, os estudos sobre hip-hop já formam campos próprios de pesquisa. Acho que é um processo ainda incipiente no Brasil, mas que em outros lugares ele já se constitui como um campo de estudos autônomo, que são os Hip Hop Studies, são estudos sobre o hip hop e que eles funcionam em duas vias. É a academia produzindo conhecimento sobre o movimento hip hop e o hip hop produzindo, entregando o conhecimento construído nos moldes da academia, ou invadindo esse espaço que sempre foi historicamente restrito. Os sinais mais recentes disso são os títulos de honoris causas entregues pelas maiores universidades do Brasil aos ícones do hip hop brasileiro, especialmente os Racionais MCs. Só que ainda esses estudos, eles aqui no Brasil, eles se encontram espalhados. Tem estudos sobre hip hop na comunicação, estudos na literatura, estudos nas ciências sociais e assim vai. A tendência é que em outros lugares é que isso se estabeleça como um campo e que a gente tenha cursos de graduação, mestrado, doutorado em hip hop, ter uma universidade sobre hip hop, até porque no fim das contas é uma lente de ver o mundo, né? A cultura hip hop, assim como é a ciência, assim como é a academia. Talvez a pergunta não seja apenas como levar o rap para a escola. Talvez seja como permitir que a escola escute o que o rap já ensina? O rap ensina leitura crítica. A batalha ensina presença e argumento. O grafite ensina disputa da paisagem. O slam ensina corpo, palavra e denúncia. A pesquisa ensina memória. E a rua ensina pertencimento. Quando a escola reconhece isso, ela não está fazendo um favor à cultura urbana. Ela está se aproximando da vida real dos estudantes.
inusitada. Vivo aqui, nesse chão. Construí meu espaço além do planejado avião. Lírio que rasga a secura do deserto, colorindo a palidez do concreto. Sou a negritude que colore como ipê a paisagem, instaurando um reino fértil em meio à estiagem. Encarando as trilhas da capivara no Parque da Água Mineral. A terra é vermelha, quente e seca aqui no Planalto Central. Sou da resistência, vivo aqui no centro do país, lugar onde decidi viver e trabalhar como atriz. Broto palavras férteis na secura do asfalto de fogo. É preciso esperar o tempo certo para jogar o jogo, do milagre que cai como uma luva quando toca o solo um pingo de chuva. Por Cristiane Sobral. Depois de atravessar a rua, a batalha, a cidade planejada, a memória, a ancestralidade, a escola, o que nos resta é humanizar nossas cidades. Então, eu acho que a cultura, ela questiona para que a cidade foi planejada. E eu acho que ela humaniza a cidade nesse lugar. Então, passar por debaixo de uma tesourinha, caminhando no período do carnaval, é um jeito da gente também transformar a nossa realidade em algo que nos inspire a sonhar, em algo que nos lembre memória. A cultura, ela é uma saudade. A saudade é o quê? É vontade de viver de novo, né? A saudade, ela é diferente de todas essas relações, assim, porque saudade não é uma coisa só que ficou no passado. Quando você sente saudade, você quer viver de novo, né? Então, eu acho que quando a gente ocupa a cidade com a cultura, a gente está dizendo que a cidade não é só os problemas de infraestrutura que a cidade tem, que a cidade não são só as dificuldades que as pessoas têm para se relacionar num contexto urbano. A cultura também, ela faz um processo de aquilombamento da cidade, em que as pessoas elas podem se referenciar pelas suas individualidades, que às vezes não são plenas em casa. Então, acho que tem uma disputa também, eu acho que de projeto de humanidade, acho que acima de tudo. Então, a gente que vem do rap, a gente fica muito... Essas dinâmicas todas, né? A assistência social, a segurança pública, são temas que pra gente são muito caros e a gente passa uma vida inteira ali se relacionando com esses temas que são muito maiores, né, do que a ocupação da cidade. Mas o que a gente ganha, e a gente ganha na prática, é o direito de continuar sonhando numa cidade que acolhe a nossa dimensão mais... que tem a ver com o sonho, mas eu acho que principalmente esse desejo de viver aquilo que a gente ainda não viu. Então, eu acho que a arte é um inventar daquilo que a gente não viu. Eu acho que fazer arte é imaginar que as coisas não estão dadas, que as coisas podem ser diferentes. Então, assim, fazer arte é escrever aquilo que não foi dito, né? O buzu não vai sair agora. Corre, hemolinfa, o sangue amarelado nas asas da borboleta. Ela resiste escondida no meio de uma caliandra. Fugir de forma não intencional azeda as despedidas. Ventos de mudança forçam a engolir seco. A espera é ardida quando o pilar do tempo informa. O buzu não vai partir. Por Cristiane Sobral. Tem uma coisa que é ponto comum entre as juventudes antigas e a juventude atual e entre os grupos da juventude, que é o sentimento rebelde, o sentimento antissistêmico. Eu acho que isso é uma das poucas coisas que não se altera. Só que, diferentemente de outros grupos que a gente enxerga hoje, no rap e nas juventudes associadas à cultura, as juventudes periféricas associadas à cultura, a gente tem uma coisa que é esse movimento rebelde, esse movimento antissistêmico, voltada a uma pauta que fala sobre um futuro melhor, um futuro onde haverá a libertação desses povos, um futuro revolucionário, um futuro que valorize cada um, que valorize a subjetividade de cada um, um futuro que respeite as diferenças e respeite os indivíduos, respeite o poder deles de existir, de ir e vir, de viver em sociedade como qualquer outra pessoa, mesmo se a pessoa for negra, se for uma mulher, se for uma pessoa trans, que ela seja respeitada naquele ambiente. E quando eu falo que por muito outros movimentos não são assim e não acolhem, não abraçam, que utilizam dessa posição antissistêmica, mas numa visão odiosa do que outra coisa, é porque hoje a gente vive uma tendência conservadora dentro da juventude, onde nós temos uma geração mais conservadora do que a anterior, uma geração mais machista, e por muitos movimentos, como o movimento Red Pill ou outros movimentos masculinistas, por exemplo, eles tentam pautar o sistema
sistema como se o sistema fosse o banheiro unissex, como se o sistema fosse uma pessoa, como se o sistema fosse pessoas trans invadindo os lugares, entre muitas aspas, né? Como se o sistema fosse o politicamente correto, como se houvesse uma misandria, como se as mulheres dominassem o sistema político, o sistema econômico e o sistema global. E aí, quando constrói-se essa visão, o que acontece é que os jovens, ao entender que esse é o sistema, eles partem para uma visão antissistema. E no caso, ser contra o sistema, então, se torna ser contra as mulheres, se torna ser contra o direito LGBT, se torna ser contra você respeitar as diferenças e as individualidades. Então, você fazer piadas que não sejam politicamente corretas, porque o sistema te prega o politicamente correto. E esse é o discurso aplicado. Então, eu acho que, antes de tudo, o que a gente tem que entender é que o rap, ele conduz a visão antissistema para o lugar certo. Ele conduz a rebeldia para o lugar certo. Ele conduz o campo revolucionário, a voz revolucionária para o lugar certo, que é o lugar de rebeldia para aceitação. Rebeldia para um futuro melhor, mais amoroso, mais pacífico. E Tiago fecha lembrando que conhecimento também é disputa. Porque quando dizem para a juventude periférica que estudar não vale a pena, é preciso perguntar: quem ganha com isso? Essa história de que não se deve estudar e que não se deve buscar o conhecimento, não se deve fazer faculdade, na verdade é uma armadilha das elites e do próprio sistema de renovar os grilhões que sempre seguraram e sempre impediram as minorias, as juventudes periféricas, as mulheres e as minorias de ocupar os seus lugares de direito, porque os filhos das elites, os filhos brancos e os privilegiados continuam estudando, continuam se capacitando, continuam buscando conhecimento de todas as formas e ocupando os lugares e mantendo a sociedade desigual como sempre foi. Então, é como o Eduardo do Facção Central fala, a maior revolução é estudar e ocupar lugares e transformar as coisas. E eu acho que o hip hop é o caminho mais efetivo construído aí nos últimos 100 anos, sei lá, 50 anos. É uma ferramenta, uma visão de mundo global, nacional e local que se aplica a qualquer tipo de contexto, a qualquer tipo de temática. Brasília enterra o mito da maquete estática, quando a caneta do MC risca o papel e o spray tinge o muro cinza da quebrada. Esta capital, que o poder desenhou para o trâmite frio dos carros e para os paletós da burocracia, só se faz cidade real porque o corpo preto e periférico se recusou a ser apenas rastro de passagem nas vias de circulação e consumo. Foram os milhares de braços vindos nos caminhões de pau de arara que ergueram cada pilar desse concreto, e são os seus netos e bisnetos que hoje, do topo de uma escada íngreme, áspera e muitas vezes escorregadia, transformam a exclusão geográfica das regiões administrativas em mundos fervilhantes de puro significado e reexistência. Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, Samambaia, Gama e Sobradinho não são as margens vazias de um mapa higienista. São o centro nervoso onde a ancestralidade africana e a tradição popular fincaram suas bases para parir o amanhã. Cada rima disparada no calor da rodoviária ou na laje do Museu da República não é mero entretenimento ou passatempo de fim de semana. É o exercício vivo, coletivo e inegociável do direito à cidade contra o racismo estrutural que tenta todo santo dia branquear a memória e silenciar a autoria negra. Quando a agência Rapper Candanga toma o microfone e demarca o seu território, ela prova que o asfalto também é página e que a urbanidade de Brasília não se herda em gabinetes oficiais, mas se cria a cada verso, a cada tambor batido
e a cada fresta ocupada pelo povo. Se o projeto da capital nasceu de costas para o povo negro, a rua aprendeu a se auto-arquivar e a ditar o ritmo do próprio destino, cravando na história o peso de uma identidade que não aceita mais caber em molduras alheias. O mármore dos palácios pode até ser imponente, mas a história popular é fogo, o caminhar é firme e o futuro de Brasília é preenchido com a tinta, a voz e a força das mãos do povo e da periferia. Cidade Playmobil. Na capital do Brasil, Cidade Playmobil, conheci a hipocrisia. Eu era feliz e não sabia. Nessa cidade mito, estou ficando cada dia mais burra, cada dia mais louca. Esse mundo plano vai me levar à bancarrota, com essas asas que não levantam voo, deixam-me no chão. Vou para a rodoviária levar um violão, tocar com o ceguinho da gaita, dançar até morrer, na companhia do povo, encontrar a cultura, vender balinha no sinal, comer pastel na Viçosa, abolir a sociedade de controle, voltar para casa disposta a tudo. Espere, amor, tô chegando. Ne me quitte pas. Por Cristiane Sobral. Você ouviu o podcast Escola na Rua, um convite para escutar, sentir e viver o território como espaço de aprendizagem, cultura e transformação. Esta segunda temporada é uma realização do Escola na Rua, realizada com apoio da Política Nacional Aldir Blanc. A ficha técnica deste projeto tem coordenação geral de Matheus Costa, produção executiva de Luna Lambert, produção radiofônica de Maria Cleudes Pessoa, coordenação de pesquisa de Daniel Miojo, roteiro de Cristiane Sobral, assistência de coordenação e videomaker Cristiano Silva, design, edição e distribuição Janu Ário Júnior, social media João Vick e apresentação de Sheila Campos. Acompanhe o projeto nas redes sociais, @Escola na Rua. Eu sou Sheila Campos e te encontro no próximo episódio. Acompanhe o projeto nas redes sociais, @Escola na Rua. Nos encontramos no próximo episódio. Você acabou de ouvir o podcast Escola na Rua. Não deixe de acompanhar também os outros episódios. O Escola na Rua é uma iniciativa que enxerga o território por sua memória, sua cultura e faz disso educação. Siga, compartilhe e escute o território. Obrigado por estar conosco.